do Bahia, nem time da própria Bahia jogou tão covardemente, tão com medo do Bahia como a gente jogou ontem. Uma coisa completamente absurda. Gabriel Germano, bom dia, Zancos. O Beldia tá mostrando que você sabe jogar nesse esquema, jogar bem no esquema 3-5-2 no contra-ataque. Fora isso, deserto de ideias. Zancos, seja sincero, você acredita nessa comissão técnica? Se você trocaria, eu sim. Rafael, eu tô com muita raiva, assim. Eu vou falar pra você do fundo do coração. Nesse momento, eu tô com tanta raiva que eu acho que tinha que trocar todo mundo que tá na porra do São Paulo. Sabe aquele momento que você fala, eu não aguento mais ninguém daquela merda? Então, assim, eu tô com tanta raiva, eu tô tão cansado e tão chateado que, por mim, hoje eu tô num. Não é um bom dia pra conversar comigo sobre opinião. Na verdade, eu tô gravando vídeo porque eu tenho um compromisso com vocês de estar sempre gravando e sempre trocando essa ideia. Mas, na minha opinião, hoje, assim, sentimento, porque uma coisa é a serenidade e o bom senso, outra coisa é o sentimento, né? O meu coração hoje tá querendo mandar todo mundo ir pra puta que pariu de raiva e querendo que todo mundo saia. Esse papo de a gente não pode trocar o Zubeldia porque ele é a melhor opção que a gente tem, eu acho que se existe uma oportunidade de troca de técnico é agora. E o Zubeldia, ele precisa rever os conceitos dele, cara. Porque se ele continuar pensando que ele vai conseguir levar o Campeonato Brasileiro e as Copas jogando do jeito que ele tá, a gente tá fudido. A gente tá fudido. Ontem ficou claro pra mim que a gente tá fudido. Não adianta vir falar pra mim. Vou repetir de novo para que eu não aguento mais. Não adianta falar, mas olha o time que ele tem. Porque ele vai ter que se virar com esse time quando tiver as 3 competições simultâneas. O São Paulo não vai contratar mais 10 jogadores. O São Paulo tem a previsão de contratar, sei lá, 3 jogadores. Vai usar os meninos da base. Se ele não consegue fazer os meninos da base jogarem no nível que precisa jogar a contento, o São Paulo não vai conseguir pontuar no Brasileiro com ele, ou o São Paulo vai ser eliminado de todas as Copas. Então, qual é o propósito? Ou a gente muda as coisas, ou a gente visualiza uma coisa nova, ou fudeu. Ah, mas a culpa não é dele que o time é esse. Mas, cara, não tem outra alternativa. Se ele não consegue fazer melhor com esse grupo, talvez a gente tenha que mudar mesmo. Sabe? Talvez a gente tenha que mudar. E eu não acho que a culpa seja só do Zubeldia. Vou começar falando para vocês, por exemplo, o seguinte. O Belmonte está de férias. O Júlio Casares estava na Europa, segundo as informações, porque foi ter reunião com o grupo do Marinax e aproveitou para ver a Champions. Não tinha uma figura representativa do São Paulo junto. Porque falar para mim que o Chapecó era o líder da delegação do São Paulo é tipo dar um soco na sua cara. Eu sei que vocês também devem ter esse sentimento. É tipo dar um soco na sua cara. O Anderson falando aqui, Zanca, tá difícil assistir jogo do São Paulo. Ou perde, ou empata, ou milagre. Cara, ontem eu até tava vendo o jogo e falei assim, porra, vamos imaginar que o São Paulo empatasse o jogo no final do jogo. A minha sensação ontem de que se a gente empatasse o jogo eu ia ficar feliz, me deu o tom do quanto é lamentável e deprimente, assim, você comemorar o São Paulo conseguir empatar um jogo contra o Bahia na Fonte Nova. Tipo, meu Deus, obrigado por um empate. Porque o jogo foi uma merda. O São Paulo não mereceu em nenhum momento nem empatar esse jogo. O mínimo que eu esperava é que ele montasse alguma coisa diferente para funcionar o futebol do Rian. Não, ele simplesmente manteve a mesma padronagem de jogo e botou o Rian e falou, faz lá o que o Caleri faz. É absurdo, é você querer encaixar um prego num furo de parafuso. Não vai funcionar. Não vai funcionar, sabe? Não tem cabimento um negócio desse, sabe? Não é ficar falando, para mim, e aí o Pellegrini está falando fora o Zubeldia não dá mais, eu não quero focar só no Zubeldia. Para mim passa pelo absurdo de não termos os dirigentes principais do São Paulo estarem lá. Vocês sabem, eu sou um cara que eu faço críticas muito pontuais a determinados assuntos. Para mim, a diretoria do São Paulo, com o Belmonte de férias, o Casares, não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá. Ah, tinha o Chapecó. Porra, tinha o Chapecó. Isso só pode ser sacanagem. Não tem como você falar, tinha um Chapecó. O Chapecó faz o quê, gente? Pra poder botar o Chapecó é um conselheiro adjunto. O Chapecó faz o quê lá pra poder mostrar pros caras? Não tem como. Tinha que ter alguém. O Muricy não tava lá. Se você fala assim, não, eu vou mandar o Muricy pra dar um suporte, porque o Zubeldia tá suspenso.
eu vou botar os caras lá para fazer, eu vou mandar um dirigente aqui picudo para ficar junto com os caras. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O Chapecó vai fazer o quê? O Muricy tava em casa assistindo o jogo. Não podia viajar nesse jogo que o Zubeldia estava suspenso para dar um suporte, para dar uma base para essa rapaziada ali. Puta merda. Essa é a situação que a gente tem hoje. Então, a gente vai pegar um Vasco do Diniz. Eu digo para vocês, o Diniz vai propor o jogo contra o São Paulo no Morumbi, porque ele sabe que o Zubeldia não propõe jogo. Todo mundo já sabe que o Zubeldia não propõe jogo. Ele vai falar, o São Paulo não consegue criar, não consegue construir. Ah, quando ele tiver os jogadores de volta. Não adianta, porque não vamos conseguir jogar 3 competições só com o que tem. Então vai contratar 15 jogadores de novo? Não dá para contratar 15 jogadores. Ou hoje a gente tem alguém que olhe para o nosso elenco e consiga fazer uma limonada melhor com o limão que tem, ou nós estamos fodidos. Nós vamos ficar aí como eu fiquei ontem, desesperado olhando a tabela do Brasileiro para ver se alguém ia passar a gente entrava na zona do rebaixamento. Você olhar para o São Paulo e ver que o São Paulo, além de não conseguir fazer porra nenhuma decente, a gente ainda tem que torcer para a zona do rebaixamento e a gente tem que ouvir que a gente não tem plantel e toma surra do Mirassol. E você começa a perceber os jogadores cansados, de saco cheio, você começa a perceber que os caras não estão só cansados fisicamente, eles estão mentalmente desgastados, e no final das contas é fruto de você ter um time que não passa, um jeito de jogar que não passa confiança, os jogadores com as linhas muito espaçadas, a gente ficar o tempo todo recuado, você não consegue construir ofensivamente. O ataque do São Paulo é o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não tem desafogo. Ah, olha o time que a gente tem. Sim, a gente tem um elenco pior do que o do Mirassol. Vai pra puta que pariu. Não tem. Não dá, amigo. Não dá, desculpa. Não dá pra falar que a gente tem um time pior do que o Mirassol. Mas essa fala de quando voltarem os jogadores a gente vai resolver, ela não existe. Por que que não existe? Porque quando os jogadores voltarem nós vamos ter 3 frentes. Os jogadores não vão aguentar. O Lucas, o Oscar, o Ferreirinha, o André Silva, o Alisson já estava no limite. Não vai, porque a gente não faz uma administração de elenco decente. A gente não rotaciona a minutagem corretamente para os jogadores. A gente tinha o Oscar que voltou. Em vez de dosar o Oscar, a gente falou, não, vamos botar ele de segundo volante, que é onde o cara desgasta 15 vezes mais do que de meia, e vamos botar ele de segundo volante aqui, porque tudo bem, machucou de novo. Então, a nossa mentalidade, ela está completamente deturpada, a nossa mentalidade está completamente errada. Você vai botar o Oscar para jogar e vai destruir o cara fisicamente, porque ele está disponível, eu vou usar ele até destruir o cara. E aí a gente vai voltar para o segundo semestre, vai acontecer igual, e aí você vai ter 3 frentes. Então não adianta contar com a volta dos jogadores, porque eles não vão jogar 3 frentes igual, ou eles vão machucar de novo. E aí a gente vai estar numa volta de campeonato em que a gente vai estar caminhando para o fim de janela. E aí, amigo, depois que o fim de janela e sem grana como a gente está, aí sim é desespero total. Aí nós vamos fazer o que o Corinthians fez no ano passado? Se endividar em mais 500 milhões para contratar jogador, desesperadamente pagando o que todo mundo pede, porque você precisa de jogador para ontem, e aí você infla o time de novo, e aí vai chegar no final de ano, você vai fazer outra reformulação de novo. Ou seja, é um looping absolutamente incessante e inaceitável. Mas esse discurso me cansou. Esse discurso de quando as pessoas voltarem nós vamos ter time, esse discurso me cansou, porque hoje a gente vai ser eliminado nas oitavas, e aí a gente vai estar tranquilo, porque a gente só vai ter brasileiro, aí sim, você fala, só vai ter Campeonato Brasileiro. Aí você vai jogar uma vez por semana, você vai espaçar os jogos, aí é possível da gente conseguir competir. Fora isso, a gente não vai conseguir jogar quando os caras voltarem, porque a gente não sabe administrar elenco, a gente não sabe cuidar dos caras. Então isso passa pela comissão técnica também, que na minha opinião também tem sua parcela de responsabilidade.